Você que se diz cristão, seja igrejado, seja desigrejado, mas principalmente aqueles que ainda frequentam igreja. Vivemos uma situação terrível, terrível, onde estão transformando as igrejas em comércio. Pode ser que haja algum remanescente, as igrejas menores, mas as maiores, essas de hierarquia, que tem uma sede em cima e um monte de pequenininha correndo embaixo. Ô, meu irmão, é uma tristeza só, é uma tristeza só. Porque hoje em dia fogem do padrão. E o intento dos templos e das igrejas, dos líderes, já não está mais na salvação de almas. Se vê pelos atos, se vê pelas cobranças, se vê pelo tanto de tempo que dedicam no culto, para pedição de dinheiro, para coleta de dinheiro. Se vê pelas cobranças que se fazem no culto, aqueles irmãos que não contribuem, ou que deixaram de contribuir uma vez na vida, ou que contribuem só com o dízimo e só com a oferta, porque eles querem além. E meu irmão, você que se diz crente, que se identifica como crente, que se converteu, principalmente igrejado, porque não é a obrigação de estar na igreja, mas a gente gosta. Eu gosto de ter uma igreja onde eu gosto de me reunir com os meus irmãos, principalmente aqueles com quem eu tenho uma vida de convivência e de adoração juntos. Eu gosto de ter um lugar. A igreja somos nós, certamente, mas é bom termos o lugar santo para irmos, para orar, para nos reunir, para cantar louvores juntos. É maravilhoso. Quem atrapalha isso são os líderes que estão cada dia mais sedentos, não da minha alma, não da sua alma pura, não de um salão cheio de almas rendidas a Deus, mas de um salão cheio de gente com a carteira, com o cartão de crédito, com o celular e o Pix para abastecê-los. Está assim, infelizmente, desde a maior até o menor. Pode ser que as individuais, as igrejas que não trabalhem com hierarquia, que nasce um e fica aquela uma ali cuidando daquele povo, não tenha esse tipo de coisa. Pode ser que haja ainda algum ministério que mantenha também a pureza de só coletar seus dízimos e ofertas sem nenhum escândalo no meio do culto. Pode ser que tenha, e graças a Deus por isso. Mas o que mais está se vendo é o outro lado, a contrariedade. As igrejas se derramando, como que eu vou falar, se concentrando em adquirir o dinheiro dos irmãos, seja, e não é o dízimos e ofertas, porque dízimos e ofertas é o padrão bíblico, passa a coleta e beleza, cada um oferta e dizima conforme o que pode, conforme o que tem, conforme o que sente. Seria assim, biblicamente, os 10%, mas daquilo que você tem. Não você ir achar um meio, uma forma, um outro lugar para tirar mais 10%, para dar mais, né? Então, esse padrão sim, mas eles estão inventando modalidades. Tem os que pedem para os irmãos fazer voto. Ah, irmão, faça voto de ganhar para você ganhar tal causa, e aí você traz um tanto na igreja. Eles não dizem façam voto de quando você receber, e aí quando você receber a bênção, você doa alguma coisa para um necessitado, você vai num lugar e faz um evangelismo, você vai não sei aonde, faz uma boa ação. Não, o foco daquele voto é sempre aí, quando você receber a bênção, você entrega o voto, que seria dinheiro na igreja. Então o foco está nisso, no dinheiro. E meu irmão, não se engane. Vai ler a palavra, vai ler a Bíblia, buscar entendimento com o Espírito Santo, que ele vai te dizer que o que passa de dízimos e ofertas, o que é exagero e o que é escândalo na igreja não é do agrado de Deus. E as igrejas, os templos, os líderes, seja lá quem for, de igreja grande ou de igreja pequena, não está certo. Não, ele não está certo em fazer isso. Essa semana eu ouvi aqui no meu estabelecimento de uma pessoa que se diz crente, congrega em um ministério, eu esqueci o nome, não é dessas que tem hierarquia, tipo assembleia, nem congregação, nem Deus é amor, não é desse tipo, é tipo aqueles ministérios de igreja individual. Ele falou pra mim, a gente estava comentando com um cliente nosso, que ele quase dá tudo que tinha e o que não tinha numa certa igreja aí, porque foi pedido no final de ano, tem um movimento que pede tudo que você tiver, leva lá. Ele chegou a falar pra gente que
o cara é que estava errado. A igreja, que aquilo para mim não é igreja, é seita. Ele falou que o cara é que estava errado. Sim, a danadinha da igreja não está errada em ludibriar as pessoas, em não mandar elas estudarem a Bíblia, em não esclarecer para elas o que é dízimos e o que é ofertas, como tem que ser dado, quantia dada. Não, ela não está errada em enfiar na cabeça das pessoas que elas têm que dar tudo o que elas tiverem. Não é assim que a palavra ensina. Não, não é assim que a palavra ensina. E elas fazem isso, prometendo retorno de Deus, que Deus vai dar dobrado, que Deus vai dar multiplicado, usando o nome de Deus para fazer promessa que Deus não fez. E o cara falou pra gente que a igreja estava certa e que o irmão, coitado, é que estava errado em dar. O irmão pressionado, o irmão oprimido, o irmão ludibriado, o irmão... Porque, são 500 pessoas ao mesmo tempo numa cabeça só dizendo que essa cabeça ali está errada e todos os outros estão certos. Então ele vai ser confundido se ele ficar naquela multidão de gente dizendo que ele está errado e que a Bíblia... Ele está entendendo a Bíblia errada e que todos os 500 estão certos. Aquilo é opressão. Aquilo é opressão. Se junta um monte de líderes com um monte de títulos, com um monte de gente ao lado apoiando, dizendo para uma humilde pessoa que ela está errada. Aquilo é opressão. E está errado, meu irmão. Isso é opressão e está errado. Nenhuma igreja, Cristo não deixou a permissão de se implantar a igreja na terra para buscar bens materiais, nem para eles e nem para a igreja, porque... Meus templos materiais, eles são santos porque a gente vai lá cultuar, mas Cristo não vai levar nenhum deles vai para o céu. Não importa se você pôs 500 metros de mármore, não importa se você pôs ouro lá dentro, Deus não está nem aí para isso. Na verdade, os templos tinham que ser os mais humildes possíveis, para o homem não nascer a ganância no coração do homem, mas eles fazem o contrário, eles querem palácios. Eles querem o templo de Salomão nesse tempo. Está errado. Deus não pediu nenhum templo de Salomão na terra. Ele não pediu. Além do que já está lá em Jerusalém, ele não pediu nenhum templo. Que igreja nenhuma fizesse templo nenhum. Então, se estão extorquindo dinheiro das pessoas para construções desses templos, além do uso que eles fazem do dinheiro para se manter bem de vida, não é com permissão divina. E eu e você que conhece o verdadeiro evangelho não tem que se calar e não tem que aplaudir e não tem que achar bonitinho quando vierem nos vídeos ou para você mesmo dizer que você está errado e que você quer aparecer. Que o pior é que nesse tempo nós temos que querer aparecer mesmo, porque eu sei que não vamos evitar o mal maior, porque é fim dos tempos mesmo, a palavra vai se cumprir. Mas a gente tem que fazer o que arde no nosso coração, que é de dizer que o evangelho não é essa pouca vergonha. É sua função e é minha função espalhar para todo mundo que o evangelho não é essa pouca vergonha que estão fazendo dentro das igrejas. Ele já não vê a igreja como salvadora de almas. As almas chegam lá e eles não fazem questão de ensinar, de transformar. O dinheiro estando entrando para eles está bom demais. Venha como estiver e continue como estiver, desde que dizime, oferte além dos dízimos e ofertas. Então, meu irmão, é responsabilidade de cada crente que se diz crente de verdade e que conhece a palavra, dizer que aquilo ali está errado, porque o que o mundo acha das igrejas é que é empresa, e é nisso que eles estão transformando. E isso é o que? Escândalo para o evangelho. E o que o escândalo faz? Afasta as pessoas do evangelho. Então, o mal está aí. E nós, omissos, somos responsáveis por isso. Então não seja omisso, porque você foi liberto. Espalhe a liberdade por aí. Independente dos homens, não tenha medo dos títulos nem dos cargos. Quem dá a salvação é Deus. Eles podem dizer qualquer coisa contra você, mas não está saindo da boca de Deus. Então faça o que tiver de ser feito para manter o evangelho de Cristo limpo e para alcançar almas para o reino do céu.